Paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui agora nesse momento, né? Que à noite, aqui onde nós moramos, está um frio, uma chuva em plena primavera. Vai entender esse tempo, hein, amada igreja? Hein? Vai entender esse tempo, não é verdade? Né? Mas nós estamos aqui nessa manhã, você que está aí no YouTube, faz a inscrição aí do bispo aí, faz a inscrição aí, ajuda o bispo. Você que está no Facebook, também ajuda aí, né? Eu falei manhã, né, igreja? Nessa noite, né? A bispa já me corrigiu aqui, né? Nessa noite chuvosa, maravilhosa, né? Frienta, mas diz que domingo é o último dia, né? Segunda-feira em dia já diz que o tempo de setembro já praticamente há algumas horas para se findar. Vamos entrar no outubro e tá vindo aí um laninha, né? Diz que vai ser quente, vai começar a ser quente, em nome de Jesus, né? Então você, né? Você que está aí, não é verdade? Não é verdade? Então vamos aqui numa palavra abençoada, que Deus tem colocado essa palavra no meu coração e nós vamos aqui falar do Deus vivo, né? Querido Deus, amado Pai, que nesse momento, Senhor, maravilhoso, que o Senhor está nos proporcionando, o Senhor me chamou para fazer, eu nem ia fazer essa live porque logo mais às 23 horas eu vou estar no TikTok, mas o Senhor pediu para mim fazer aqui no YouTube. E aí você também que está no Facebook, né? Você que está me seguindo, você que segue eu no Facebook, entra no canal lá do YouTube, abençoa eu aí, no sentido da inscrição, né? Porque como eu tenho os canais aí, já está praticamente 5.000 pessoas cada canal, né? Eu preciso de 1.000 inscrição, 1.000 inscritos lá. Você ajuda o bispo? Ajuda? Tem certeza? Então, obrigado. Eu conto com você. Faça lá a inscrição. Ajuda aí o bispo. E se você tem o TikTok, me segue lá também. Eu preciso de seguidores lá. Lá está um pouquinho adiantado. Eu não sei qual que está mais difícil. Eu consegui aqui 1.000 ou eu consegui lá mais 6.000. Praticamente, não, 5, quase 5.000. Vamos falar que 5.000, 4.000 e pouco. Qual que está mais? Então tá bom. Pai querido, Pai amado, estamos aqui, Senhor Deus, pedindo licença para entrar na beleza da Tua santidade, meu Pai. Que o Senhor possa nos dar direção, Pai querido, aqui no canal, na ferramenta que o Senhor tem nos dado, e vamos levar uma boa palavra e santa para o povo de Deus. Amém? Sabe, amada igreja, nós temos um processo, né, na nossa vida. Nós temos que entender de que forma nós temos que caminhar, né? E aqui em Eclesiastes 3 é uma palavra muito forte e muitos não têm vivenciado essa palavra e para muitos é muito difícil eles seguir essa palavra. Porque aqui diz assim que há para todas as coisas um tempo determinado para Deus. Olha para você ver que interessante. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Então nós não tem como mudar a natureza de Deus, né? Se ele está dizendo que há tempo, há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Ele determinou tudo, igreja. Não adianta nós querer acelerar e não adianta nós querer adiantar e também não adianta nós ficar parado. Tá entendendo? Temos que seguir a natureza daquilo que Deus colocou no nosso coração. Nós temos que aprender a dominar o tempo. Não é verdade? Eu falei esses dias sobre o gasulo, né? Ele primeiro no processo, ele começa a comer a mora, que é a lagarta. Aí quando ele fica dentro do gasulo, que fecha o gasulo, é o processo, lá dentro tem uma borboleta, se transformou em borboleta. Mas aquela borboleta, para ela sair, ficar livre daquele processo, elas por si só, ninguém pode ajudar ela a tirar de lá. Senão você
Se você acelerar o processo, ela não consegue voar depois. Então, lá dentro, ela vai fazendo um exercício, querendo romper, né? Romper o gasulo, tá entendendo? E nessa atitude que ela está fazendo lá para sair fora, as asas dela tá o quê? Fortalecendo, tá entendendo? Então, para nós podermos chegar a um processo na nossa vida mais adulta, umas conquistas tal, nós temos que exercitar e aproveitar o tempo para meditação e para aprendizado, entendeu? Então é assim o processo, que nem a águia. A águia, ela dura 30 anos, ela fica velhinha, aí ela levanta voo, vai lá no alto do pico. Lá ela destrói toda, né, o bico, dói, né, como diz, dói pra caramba. dói, mas dói mesmo. Quem já arrancou unha sabe a dor que é, né, o bico, né, e ela arranca as unhas também, as presas dela, mesma coisa, é o processo, né? Mas antes dela fazer esse processo, ela quando era pequenininha, dentro dos ovos, ela também fazia o processo, sair dos ovos. Aí você sabe como é que é feito? Eu estava estudando, interessante. E a águiazinha, ela vai chegar um tempo que a mãe dela vai soltar ela lá do alto. Vai pegar ela, vai voar e vai soltar ela. Hã? E daí? E se o paraquedas não abrir? E se o paraquedas, como os outros, não funcionar? E daí? Mas funciona, porque a mãe sabe o tempo determinado para ela lançar, né, a águiazinha lá de cima. E aí ela desce com tudo. Aí daqui a pouco ela começa a bater as asas e ela planeia. Então, esse é o processo que Deus faz com a gente também, mesma coisinha, igreja. Então não adianta nós ficar ansioso, querer fazer tudo ao mesmo tempo, não adianta você correr, não adianta, não tem para onde se pular. Então, continuando aqui, então, tudo tem o seu tempo determinado, tudo, amados, tudo. Por que eu vou acelerar um processo que Deus já tem determinado? Então eu tenho que começar a buscar Deus, igreja. Eu vou buscar Deus, vou me aproximar de Deus. Ele disse: buscar-me-eis, me achareis. Quando buscar-me-eis de todo o coração. Que maravilha, né? E aí você vai começar ele diz: eu vou se achegar a você, que ele vai deixar ser achado por você, e ele vai se achegar a você. E aí o processo que você vai o quê? Conhecendo a Deus. Quando nós começamos a conhecer a Deus, aí nós vamos entendendo o que é o agir de Deus, qual é o tempo determinado que Ele determinou para todas as coisas. Está entendendo agora? Então não adianta nós corrermos. Nós temos sim fazer como está Mateus 6,33, procurai e buscar o meu reino. Entendeste? Buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentando. Então é o tempo. Tá entendendo? Tem pessoas que se matam, coisa pessoa que ele se matou para construir uma casa. E quando ele terminou a casa, você acredita que ele não entrou na casa? Ele morreu. É uma tragédia, né? Uma fatalidade, verdade, igreja. Tá entendendo? Eu conheço uma pessoa que, esse dia eu vi, ele se matou a vida toda para comprar um carro. Primeiro dia que ele estava com o carro, roubaram o carro dele. Fatalidade na vida, igreja. Se matou, tá entendendo? Muitos estão assim, eu falo como que nem cavalo paraguai, né? Se mata e nada, não é verdade? A Bíblia diz que Marta era assim. Marta, ela se matava em tudo, tá entendendo? Mas o principal, ela não parava para ouvir. E ela reclamou com Jesus, falando que Maria não ajudava ela, porque ela estava apavorada, querer fazer, né, ali a comida para Jesus que estava ali, limpar a casa, queria deixar tudo organizadinho, porque Jesus pareceu assim, ela nem sabia que Jesus aí que resolveu. Tem gente que é assim, quando chega a gente, ele corre para a pia, e disfarça que estava lavando pia. Estou terminando aqui uma loucinha aqui, né? Às vezes a louça faz uma semana que está lá dentro da pia. Igreja. Tem gente para todo tipo, tá entendendo? Então, não adianta correr.
Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então Marta, ela se matava. E aí Jesus falou para ela: Marta, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Aquieta, Marta. A Maria pegou a melhor parte. Já matou ela, já deu um tapa de pelica. Por que a melhor parte? Porque ela se dedicou, amada igreja, em buscar Deus. Tem pessoas que se matam para tudo. Tá entendendo? Ele pede dinheiro emprestado para tudo, e ele se dá um jeito. Como a bispa ontem ministrou na palavra e falou assim, esse show do Rock in Rio, tem pessoas que ficou 3 dias lá na fila, dormindo lá no relento, debaixo de uma campainha e tal, para ser o primeiro. Agora, quando é para Deus, a pessoa tem desculpa para tudo. Tudo para tudo. Tá entendendo? Desculpa para tudo. Complicado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar. O que se plantou. O que você está plantando? Nada, bispo. Então não vai colher nada. Não vai arrancar nada. É. Tempo de matar. Tempo de curar. Tempo de derrubar. E tempo de edificar. Edificar. Tá entendendo? Tempo para tudo. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. São processos da vida, igreja. Tudo isso aqui nós vamos passar. Lembra do gasulo. Lembra da águia. Então, a águia, quando ela deu os 30 anos, ela subiu para renovar. E quando ela se renovou, ela volta mais forte. Ela volta mais forte. E vai atacar o inimigo. A serpente é o inimigo da águia. Todos nós, amado, temos nossos inimigos. E às vezes o maior inimigo nosso, eu vou dizer para vocês, talvez você vai se assustar e talvez você nunca imaginou. Sabe qual é o nosso maior inimigo? Bispo, é o diabo. Não, errou. Feio. Opa, e agora me complicou, então eu não sei não. O eu nosso. É o nosso maior inimigo. O nosso eu. A pessoa fala, ele é tudo eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu não sei o que. Tudo eu. Eu. Sabe, igreja? Nós não fizemos nada. Nós somos diante do nosso Senhor, nós somos pó. Somos o mínimo do mínimo diante desse Deus. Ele é o grandão da Galileia. Aprenda isso. E nós somos o pó. Dá uma diferença grande, não dá? Ele é o grandão da Galileia e nós somos o pó da Galileia. Está entendendo, amada igreja? Então, o que Deus está querendo dizer para nós? O Todo-Poderoso, Soberano, absoluto, no tempo e nos seus atos, todos os seus atos. O meu óculos aqui está... Vou pegar outro aqui para mim ver qual é a diferença da... Aqui nós andamos armados. Agora melhorou. O outro ali estava tão bem de repente. Tá bom. O Todo-Poderoso é soberano e absoluto no tempo e nos seus atos. Ele é soberano no tempo e nos seus atos. Soberano, não adianta nós questionar. Ele sabe todas as coisas. Cabe àqueles que o buscam confiar em seu modo de agir, pois mesmo que não consiga compreender o trabalho divino, deve confiar que no tempo exato ele efetuará o que tem sido pedido. Muitos não têm paciência para nada. Quando eu preguei a palavra Salmo 40 sobre a paciência, Deus me deu essa palavra aqui, que ela casa. Tá entendendo? O ser humano ele tem que buscar paciência. Ele tem que ser paciente. Muitas pessoas hoje estão ficando doentes por causa das suas ansiedades. Muitas pessoas estão depressivas. Muitas pessoas estão no pânico porque entram no desespero. Tem algo precisando de Deus e entra no desespero em vez de confiar. Eu aprendi a confiar em Deus. Porém, tem momento que balança a figueira. Mas aí o vento passa, aí você fica firme.
Tá entendendo? O vento vai passar, mas ele não vai ficar. E você tem que estar firme que nem a figueira. Tá entendendo? E aí você vai entendendo o processo. Na dificuldade, você vai renovando as forças. Nas suas batalhas, você vai renovando as suas forças. É assim que nós temos que entender, amada igreja. Muitos não deixam Deus trabalhar. Eu tenho observado, pessoas ligam para mim, ô bispo, faz uma oração para mim nessa área tal. Eu faço, mando o áudio, faz. Daqui 5 minutos a pessoa pede o áudio de novo. Tá vendo? A pessoa não gerou a fé. Quando você recebe uma profecia, você tem que colocá-la no seu coração e ficar orando naquilo que você recebeu de Deus. Porque mais cedo ou mais tarde, no tempo de Deus, porque no seu tempo determinado vai acontecer. Ele não vai atrasar nem vai adiantar, vai chegar justamente no dia que Deus determinou. Então não adianta nós querer antecipar. Lembra de Abraão? Era Abrão? Deus prometeu o filho da promessa, lá vai Sara oferecer Agar, a sua serva, para dormir com Abrão. Porque ela falou, não, eu nunca vou ser mãe, eu sou estéril, né, Abrão? Então você, Abrão, era Abrão, não ainda era Abrão, e era Sarai, não era Sara ainda. E ofereceu. Ela achou que ia sair do ventre da empregada, né, da serva dela, o filho da promessa. Não tem nem raciocínio, né? E aí, veio aí o marido também, não tem juízo, foi ludibriado pela mulher, não orou, não buscou a Deus, foi lá, dormiu. E veio Ismael, que é outra nação. E apareceu Abrão, Abrão, mudou o nome dele e disse para ele, Abrão, o filho da promessa vai sair do ventre da tua mulher. Matou ele. Ele olhou, nossa, que besteira que eu fiz. Fui ouvir minha mulher, olha o tamanho da besteira que eu fiz. Olha o tamanho da besteira que eu fiz. Tá entendendo? Mas aí Deus é tão misericordioso que diz para ele, não, Abraão, fica o seguinte, o Ismael, eu vou cuidar dele, tá? Fica tranquilo. Ele vai ser uma nação também, mas a sua nação vai vir do ventre da tua mulher. Aí a Sara riu. Meu Deus, duvidou. Por isso que o filho que veio chama Isaac. Isaac significa rir. Então, no tempo determinado, ela quis antecipar as coisas. E muitos são assim, igreja. Não tem tempo e nem tem paciência de esperar no tempo determinado de Deus. Agora, aquele que busca, persevera, que está na presença de Deus, firme, aí ele sabe o tempo de Deus. Ele vai confiando, a fé dele vai guiando ele. Está entendendo? Não está vindo, mas ele tem certeza. Ele tem convicção, vai acontecer. Está entendendo, igreja? Então, essa palavra, Deus nos deu essa palavra, para você entender qual é o tempo determinado de Deus. Você tem que aprender. Há um tempo determinado para você. Talvez você está aí numa luta, numa batalha, não é verdade? E você está sem paciência. E esse tempo determinado que você está passando foi determinado por Deus. Ele não ia avisar você como ele não ia avisar eu. Você ia aceitar? Muito menos eu, concorda? O que Deus trabalha, às vezes você ora, consagra e não vê nada, né? E porque Deus trabalha no silêncio. Entendeu? Deus trabalha no silêncio. Igreja. Às vezes é bom você ficar meditando do que ficar falando coisas que não deve. Porque o que sai da boca é o que mata a gente, igreja. Não é o que entra pela boca, é o que sai. Tá entendendo? Muitos estão adorando o demônio. Como, bispo? Murmurando. Murmuração, reclamação, rebeldia, está adorando Satanás. Agora você está ali gemendo e chora, louvando e dando glória a Deus. Isso aí você deixa o diabo furioso. E Deus contemplando a beleza da santidade dele na tua vida. Amém, amado? Essa é a palavra que Deus deu para nós. Aí você curte aí, manda, segue o bispo, principalmente se você está no YouTube, no Facebook. Vai no YouTube, que essa mensagem também está aqui no YouTube. Está no Facebook, é instantâneo.
e faça a inscrição. Ajuda lá o bispo. Querido Deus, amado Pai, que o Senhor possa abençoar grandemente, Pai, esse Pai querido que está assistindo, visualizando essa live. Usa ele poderosamente, Pai querido, para que ele possa ser alcançado por Ti e que ele possa, Pai querido, retribuir, Pai querido, o meu ministério, Senhor, com a sua inscrição, meu Pai. Porque o Senhor nos colocou aqui nessas redes sociais para abençoar todo aquele que precisa e necessita do Senhor. Então, que o seu Deus te abençoe e te guarde, que ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz, não só hoje, amanhã e para todo sempre. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.